maior ganho foi esse. Eu perdi meio que o direito de ter medo, perdi o direito de ter o direito de reclamar de algumas coisas. Perdi mesmo, perdi com o maior prazer. Porque, assim, é muito ali do lado e me emociono todos os dias e choro todos os dias. Quando eu vejo, às vezes, uma coreografia, um aluno que não queria nem fazer aula de capoeira e, de repente, eu passo no outro dia, eu vejo ele fazendo a aula, eu falo, meu, conseguiu. Então, são conquistas tão pequenas que talvez a pessoa fale, mas só isso. Mas é tudo isso, né? Eu não tinha direito de ter medo, porque quando a gente acompanha o dia a dia dessa pessoa com deficiência, que às vezes pega 2, 3 ônibus para chegar aqui no meu atendimento, eu tinha perdido o direito de ter medo. Eu precisava lutar por aquilo que eu acreditava. O Poema mudou a minha vida e há 25 anos eu já estou aqui, né, graças a Deus. E eu acho que ficar aqui já é uma boa, né, porque aqui mudou minha vida totalmente, o exercício. Fiz amizade com o pessoal, né? Porque, nossa, foi a melhor coisa que pôde acontecer na minha vida, foi o Peama. Nada se compara ao Peama. O Peama é um dos maiores programas de esporte para pessoas com deficiência do mundo. Falo com muita convicção isso. Esse resgate de cidadania vem provar para esta família que é possível, que eles são capazes. A minha história se confunde um pouco com a história do Peama, né? Eu tenho 3 filhas, as 3 são especiais, mas a Ana Paula tem deficiência. Então, a Ana Paula é minha primeira filha, ela está com 41 anos de idade e ela tem uma encefalopatia severa. Depois de 13 anos, eu fiquei em casa só, tendo filho, cuidando da casa, cuidando das meninas. E quando a Aninha estava com 13 anos, eu resolvi fazer faculdade. Fazer o quê? O que eu gosto, né? Vamos para a educação física. Eu quero fazer alguma coisa onde eu possa me divertir, né, junto, né? E fui fazer educação física, daí teve a oportunidade depois de uma especialização na Unicamp, na área de adaptada, para trabalhar com pessoas com deficiência. E reencontrei a Denise, né? E nós começamos a conversar, trocar ideias sobre um programa em Jundiaí, né? Voltado para pessoas com deficiência e esportes. O Peama é uma oportunidade única para as famílias. Então, muitas portas são fechadas para a pessoa com deficiência. E então, no Peama, eles se sentem assim, a gente percebe que eles se sentem valorizados, que eles se sentem em casa. Eu falo que muitas portas são fechadas, principalmente há 25 anos atrás. Muitas portas eram fechadas para as pessoas. Isso melhorou muito, graças a Deus, isso melhorou muito. Mas o Peama é algo muito especial. Os depoimentos que a gente recebe dos pais, como mudou a vida dos seus filhos, ou mesmo da pessoa com deficiência que é adulto, como a pessoa começou a se enxergar, como ela se enxergava antes do Peama e após o Peama. Eu acho que o Peama, ele naturalmente criou uma credibilidade junto à população. E os políticos sabem enxergar isso, né? O que faz bem à população, eles não podem mexer, não podem terminar. Quando elas criaram o Peama, eu já era amiga da Romilda, da Tereza, e na ocasião elas me convidaram se eu não queria, eu trabalhava muito tal, mas se eu não queria, quando tivesse algum evento, ajudar. Mas eu sentia medo de não saber lidar com as pessoas, né? E assim foi passando o tempo e eu tive um evento na minha vida assim muito difícil, foi uma fase muito triste da minha vida, que minha irmã com 58 anos desenvolveu um câncer e concomitante um Alzheimer. A Tereza falou se eu não queria experimentar, se eu não queria vir treinar com ela, um menino, o Rui, ele é um autista. Eu fiquei muito assim assustada, mas eu falei, eu vou tentar, Tereza, vamos, a gente experimenta. O Rui é uma pessoa que a Tereza treina desde os 12 anos e
quando eu conheci o Rui, quando eu vi o jogo do Rui, eu fiquei assim impressionada. O tênis que o Rui jogava, assim, era maravilhoso, assim, para uma pessoa com autismo. Então, assim, aquilo me deixou, assim, encantada com o jogo dele. E fiquei, assim, muito feliz de estar lá junto. E aí eu continuei o dia com as outras turmas, fui conhecendo os outros, né? Eu fiquei, assim, apaixonada. Aí eu fui vendo, assim, só amor. Gente, aquilo é tanto amor. Eu estava, assim, numa fase muito difícil da vida e carente, e de repente derrubava o amor, assim, sabe? E aí eu fui conhecendo os professores, eu fui ficando encantada com o trabalho desse pessoal, dos professores. Fui conhecendo as mães, essas mulheres especiais, os pais, esses heroínas. Nós são heróis, sabe? Assim, eu fui ficando encantada. Que eu queria que todo mundo viesse para ser feliz também, sabe? Aí eu fazia tanto convite para os amigos para vir para o PEAMA para ser voluntário. E, assim, é tudo de bom. É sentir, assim, um amor tão puro, tão espontâneo, sabe? Na ocasião também, em 2015, eu tive a oportunidade de jogar dupla unificada com o Rui, num torneio da Special Olympics em Los Angeles. E também foi uma experiência tão, assim, tão rica. E, assim, as pessoas pensavam que eu era a mãe do Rui, sabe? Nosso entrosamento era bom. E, assim, achavam que eu era a mãe do Rui. Mas eu te digo, assim, o tênis para mim sempre foi muito importante. Eu sempre joguei, era uma coisa, mas a partir do tênis do PEAMA, esse é a coisa mais importante da minha vida, eu acho. O PEAMA, como é de conhecimento de todos, né, é um programa de excelência que o município de Jundiaí tem, né? E nós, né, do governo Luiz Fernando Machado, damos, assim, uma importância muito grande, né, ao PEAMA, aos atendidos, né, ao grupo, né, de professores educadores que trabalham com tanto amor a esse programa. Então, você fazer parte num momento tão especial como esse, realmente é motivo de muito orgulho e alegria, né? E isso eu tenho demonstrado muito ao grupo do PEAMA, porque realmente nós temos um carinho especial a esse programa e as pessoas que lá compõem o programa. Eu sempre gostei muito de ver esse programa, vivenciar junto com eles até em jogos regionais, enfim, em competições, né? Tive a oportunidade também de ter uma aproximação grande com os atletas paralímpicos. Então, assim, para mim, né, eu entendo, assim, uma importância tão grande na promoção da saúde e da vida, melhor dizendo, da pessoa atendida, mas não somente a eles, né, mas à família. A alegria da família de saber que existe um programa onde atenda às necessidades do seu filho, da sua mãe, enfim, do seu familiar, assim, nos enche de muito orgulho, né? Então, eu sou muito grato a esse programa, por ter esse programa, né, dentro da nossa cidade. E está sendo referendado por muitas cidades, né? Recentemente, em contato com algumas cidades, a gente sempre faz trocas, né, das políticas públicas para enriquecimento, né? E quando as pessoas, né, secretários, gestores de outras cidades vêm a conhecer esse programa, eles se interessam muito. Então, assim, realmente atende não só os atendidos, mas como os familiares também, como um todo, né? Eu entrei aqui em 2009, faz 13 anos, e eu com 21 vim aqui com 11 anos. Eu estudava, né, numa escola que era perto da minha casa e minha mãe, né, falou assim, então vou te colocar no PEAMA, né, lá tem muitos esportes, eu acho que você vai gostar. Assim, então eu vou ver, né, qual o esporte que me encaixaria.
Aí, assim, foi meio do nada, né? Que eu nunca pensei que o PEAMA fosse mudar a minha vida. E o meu último exercício que eu fazia, que era natação, eu não tinha gostado muito, aí eu disse, então eu vou sair da natação, né? Daí agora eu tô fazendo atletismo, dança, tênis, e agora eu tô aqui. Sou eclética, eu faço de tudo pouco. Tá sendo muito legal, né? Ficar no PEAMA, tenho muitos amigos, e no atletismo tenho amigos, no grupo de alunos também tenho amigos, na dança, no tênis, então em tudo que é esporte que eu faço eu já tenho amigos. O PEAMA mudou a minha vida e há 25 anos eu já estou aqui, né? Graças a Deus. E eu acho que ficar aqui já é uma boa, né? Porque aqui mudou minha vida totalmente, os exercícios e é isso também. Bom, a Larissa antigamente tinha muito medo assim de água funda, tinha muito medo de bicicleta, e o que mudou foi, naturalmente, foi a minha vida que mudou, né? Por cada exercício que eu fazia, o PEAMA foi mudando a minha vida aos poucos. Antes a Larissa era muito tímida, muito travada, muito introspectiva. Agora não, a Larissa é alegre, a Larissa é mais dada, a Larissa conversa mais, é mais ativa. Então, tudo isso eu devo à mudança aqui do PEAMA. Ela entrou aqui, ela fez muitas amizades com os professores. Aqui é uma família. A gente se sente à vontade, é muito bom aqui, é uma família mesmo. Eu indico o PEAMA para qualquer pessoa. Olha, para a gente foi uma surpresa, foi tudo novo, era tudo novidade, né? Porque a gente também não sabia que a gente, como pessoa com deficiência, a gente teria essa possibilidade de nadar, de entrar numa piscina, nadar, chegar do outro lado. Então, a gente estava se adaptando a uma nova realidade. Nós encontramos um time também muito corajoso, que foi o nosso grupo de professores, que eles também estavam iniciando, né? Eles tinham uma preparação, tudo, mas era um projeto novo. Então, para a gente, foi tudo novo. Então, a gente contava muito com a paciência dos professores e eles com a nossa. Então, foi assim super legal, foi uma coisa assim nova. Nós fomos descobrindo um novo mundo, foi muito bom. Foi realmente uma experiência bem legal, porque é o que ela acabou de dizer, né? A gente, nem nós mesmos acreditava que a gente conseguia, por exemplo, fazer uma corrida de rua. Gente, eu não enxergo, como é que eu vou correr na rua? Então aí vem o professor que vai ser o meu guia. Só que o professor também, ele nunca tinha corrido com cego, então foi aquela parceria, sabe? Ele aprendendo comigo e eu aprendendo com ele. Porque se ele não tiver um preparo, não tiver uma sensibilidade para ele tem que entender que naquele momento ele é os meus olhos. Eu vou pisar onde ele me direcionar, entendeu? E se eu não sentir aquela confiança no meu guia, então, quer dizer, como que eu vou me soltar numa corrida de rua? Então, tem que haver aquela parceria, aquela sintonia. Então, isso deu certo, foi uma coisa que aconteceu. Eu fiz corrida de rua por uns 5 anos. Nossa, aí eu corria como se eu estivesse correndo sozinho. Porque até a minha respiração era junto com a respiração da minha guia, entendeu? Então, foi uma parceria bem bacana que a gente aos poucos, a gente foi conseguindo entender que dava certo e que podia acontecer, tanto na rua quanto na piscina ou no ciclismo também. Como que eu vou pegar uma bicicleta e sair para a rua? Mas aí tem o meu guia, que ele vai ser o meu olho, a gente vai pedalar junto, a gente vai respirar junto, a gente está junto, entendeu? A gente, na verdade, os dois vai ser um só naquele momento ali. Eu me recordo do início, não sei se o primeiro dia, mas no início eu tinha muito medo, né? Porque eu já comecei direto na natação, então eu tinha bastante medo, eu usava muito o espaguete, mas a minha professora, a Lil, ela era uma pessoa muito experiente, então eu sentia muito essa confiança e ela não deixava a gente, né? Então foi assim uma parceria que deu certo. Apesar de gostar muito de água, eu nunca tinha nadado, eu não sabia nadar. E como que você, sem enxergar e sem saber nadar, você vai se jogar numa piscina? Se não tiver uma pessoa do seu lado que você confia
E realmente foi o que aconteceu, a pessoa estava do seu lado o tempo todo ali, e você aos poucos você foi confiando e se soltando, entendeu? Mas foi uma experiência bem bacana, sabe? Depois do PEAMA, eu tive uma qualidade de vida muito melhor, né? Porque o esporte, ele traz uma qualidade de vida para todas as pessoas, né? E não é diferente com o deficiente, pelo contrário, o deficiente, ele precisa até mais, porque o esporte, ele te dá até noção de direção, sabe? E eu conheço muitas pessoas com deficiência física, que eles tinham uma situação de atrofia e hoje eles conseguem fazer coisas que eles não conseguiam. Então, o esporte, com certeza, para a pessoa com deficiência, ele é um divisor de águas mesmo. É importantíssimo, necessário, inclusive na questão do relacionamento social, né? É muito bom. O PEAMA para a gente é a nossa segunda família. A gente está em pandemia, mas continuamos ligados, graças a Deus. A minha história é uma história assim, eu enxergava e depois eu perdi a visão. Então eu vivi uma vida normal, até a minha época de criança, adolescente e tal, porque eu perdi a visão mesmo a partir dos 30 anos. Então tudo isso eu fazia antes, né? Eu sempre morei no sítio, eu caminhava, eu andava a cavalo, eu fazia de tudo. Só que no momento em que eu perdi a visão, tudo isso aí para mim foi cortado, entendeu? É como se tivesse fechado uma cortina na minha frente, ó, a partir de hoje você não vai poder fazer mais nada disso. E quando eu cheguei aqui no PEAMA, eu descobri, e com a ajuda do pessoal aqui, que muitas coisas eu posso fazer assim, eu posso continuar fazendo. E se não fosse o PEAMA, eu não sei se eu teria essa oportunidade de chegar num lugar, ou vou entrar num clube porque eu vou numa piscina, porque eu vou nadar, porque agora eu vou correr, porque eu quero andar de bicicleta, porque eu gostava. Então, se não fosse o PEAMA, não teria essa chance novamente, entendeu? Então, é uma coisa muito, assim, importante na nossa vida, entendeu? É uma maneira de você resgatar um pouco, no meu caso, um pouco daquilo que eu já sabia, que eu já fazia, resgatar novamente. E outra, você muda a sua rotina, né? Porque naquele momento em que as portas se fechou, você ficou limitado a bem poucas coisas. E no momento em que nós conhecemos o PEAMA, a porta se abriu para muitas coisas. A minha vontade era fazer natação, né? Aí pela dificuldade do elevador, entrar na piscina, não teve como. E aí sobrou o que para mim? Atletismo. Eu falei, cara, eu vou fazer atletismo, aí eu nem movimento os dedos da mão, não tenho muita força no braço. Eu falei, e agora, como que eu vou fazer atletismo? Tem um amigo meu que falou, eu trago você aqui 2 vezes por semana e você faz. Só que para mim era difícil por transferência, porque eu tinha dificuldade de sair do carro, uma cadeira. Eu não tinha tanta força e nem independência para ficar fora de casa, sozinho assim, né? Com uma pessoa que eu não tinha muito contato, né? Porque era minha mãe que ajudava eu o dia inteiro. Daí eu falei, vamos fazer então. Aí, tipo, a intenção era o quê? Era sair de casa. Eu vou ficar em casa duas vezes fora de casa, né? Falei, nossa, que maravilha. Aí nisso fui ficando, aí eu vim pra cá, aí fui pedindo ajuda para sair do carro, para entrar no carro, para chegar aqui. Aí devagarzinho eu fui indo. O professor me mostrando para nós como a gente fazer. Tocar cadeira eu tinha bastante dificuldade, né? 8 anos atrás. Aí nisso eu fui conhecendo atletismo, como funcionava a pista, campo, as modalidades, o que eu conseguia fazer, o que eu não conseguia, o que eu poderia fazer, o que eu não poderia. Aí nisso fiz amizade com o pessoal, né? Porque, nossa, foi a melhor coisa que pôde acontecer na minha vida, foi o PEAMA. E aí quando eu fui conhecer o PEAMA, tive uma libertação, né? Falei, poxa, e agora, eu vou ou não vou? Até minha mãe falou, não vai não, você não consegue, eu não consigo ir com você. Não, minha mãe falou, não consegue, mas ela falou, eu vou precisar de sua ajuda, não vai ter ninguém para te ajudar. Daí eu falei, mãe, lá eu vejo o que eu faço, né? Chegando lá, porque se eu vou ficar preso a gente não dá, né? Vamos lá, a gente descobre o que faz. Aí nisso eu fui buscando mais força, eu fui conseguindo minha independência, né? Aí imagine, competindo a gente vai para outra cidade competir, e nisso eu ia sempre sozinho, sabe? Ninguém me acompanhava não, lá eu pedia ajuda pros amigos, pros professores, sempre me ajudando. E eu falei, vamos embora, porque
que a gente fica em casa, a gente fica muito com a limitação, né? Com meus obstáculos. Não, chegar lá, eu não consigo sair do carro, vou precisar de ajuda, não tem ninguém para empurrar minha cadeira, lá tem escada, lá não tem escada, como que eu faço? Mas não, tem que tirar esse negócio da sua cabeça, tem que chegar lá, falar, vamos ver, se tem degrau a gente volta para trás, vamos ver como que é, né? A gente pede ajuda para um, para outro, e aí devagarzinho foi se adaptando. Hoje em dia, eu falar para mim no lugar, eu vou, chegando lá a gente vê o que faz. E aí eu falei, nossa, poder competir. Falei, nossa, como que será que vai ser competir? Eu falei, eu vou lá, eu vou competir, vamos ficar em último, né? Então, daí a primeira vez foi os Jogos Regionais, né? Foi Votorantim. Aí chegando lá, eu sentei na cadeira, tudo, né? Põe luva, põe as coisas, tudo. Aí nisso eu peguei a medalha. Na primeira vez eu falei, nossa, não acredito, peguei uma medalha. Corri 100 metros, peguei uma medalha. Eu falei, não acredito. Daí falou, vamos fazer 200 metros? Eu falei, vamos. Aí fui lá, fiz 200 metros, peguei outra medalha. Aí na pista de campo, peguei outra medalha. Foi 3 medalhas na primeira vez que eu competi. Eu consigo sentir uma pessoa útil, né? Você fala assim, nossa, eu consigo ganhar medalha e poder ajudar a cidade. Né? Você vê os amigos, todo mundo comemorando, né? Tem aquela sensação de potência, falar, eu consigo, né? Eu sou outra pessoa. Existe 3 fases, né? A primeira fase, quando eu andava. A segunda fase, quando eu fiquei cadeirante, né? Aquele mundo fechado que a gente fica, né? O que eu faço da vida? E agora? O que eu faço? E a terceira, a viravolta da minha vida, que foi o start para a vida, né? Para o mundo. Que aí eu consegui até poder ter uma renda, né, no esporte, de receber bolsa atleta, né, de virar recordista brasileiro, né, de ganhar medalha, poder competir, poder levar o nome de Jundiaí, né, saber que tem pessoas que se inspiram em mim para poder. Muitas pessoas conversam, né, Ale, eu tenho essa lesão também, eu tenho a mesma lesão que você, de eu não consigo fazer isso, eu não consigo sentar, eu não consigo pôr roupa. E aí eu converso com as pessoas, muita gente, sabe? Nem quem é cadeirante, pessoas que têm outro tipo de doença, tem algum problema, algum desânimo, sabe? Sempre vem conversar comigo pela internet, aí eu bato papo, converso. É muito bom. Eu trabalhava exclusivamente com natação, né, para crianças. E daí quando veio essa oportunidade com o PEAMA, né, e de passar até integralmente para o PEAMA, eu acabei decidindo por conta que eu imaginava que no PEAMA eu pudesse abrir um pouco mais as possibilidades de atendimento, né? Então, eu imaginava que eu poderia começar um projeto como o ciclismo, que foi um projeto super bacana, uma modalidade super bem recebida dentro do PEAMA, depois futuramente as atividades náuticas, e assim por diante, atividades que eu sempre gostei muito, né? E eu sabia que eu teria a possibilidade dessa abertura dentro do PEAMA, né? Porque era tudo ainda muito novo, então cabiam novas experiências, novas tentativas, né? Então, por conta disso que eu apostei no PEAMA, né? E foi muito legal para mim, foi muito legal para a minha carreira e, sem dúvida, para a minha pessoa, né? Eu entendo que o esporte é uma das grandes ferramentas que transforma a vida da pessoa com deficiência. É apenas uma delas, né? Mas a partir do esporte, a pessoa com deficiência descobre que ela consegue fazer as coisas, né? Que ela pode. Depois disso, a família pode. Porque, por exemplo, eu tenho um aluno cego que veleja. Daí a família olha para isso e fala assim, nossa, mas eu nunca pensei em velejar, né? E ele está lá velejando. Então, de repente, percebe que ele pode isso e pode muito mais. E, finalmente, a sociedade olha para isso e fala assim, não, é possível, né? Todos nós temos as nossas deficiências e as nossas qualidades. É só uma questão de a gente procurar isso. E o esporte, ele vem como uma ferramenta
que nos mostra isso, né? Como eu disse, tem outras ferramentas também, podia ser a arte, podia ser o teatro, mas a gente que é do esporte utilizou essa ferramenta, né? Teve um momento aí que, até por questões políticas e por problemas que a gente acaba enfrentando dentro da prefeitura, né, que o PEAMA chegou a balançar um pouco aí, né? E daí nesse momento a gente teve muito o apoio das mães, o apoio dos alunos, né? Porque a gente percebeu o quanto era importante esse atendimento que a gente prestava, né? E daí na época eu era coordenador, né? E fui defender isso lá na Câmara dos Vereadores, né? E daí eu montei um discurso muito baseado nessa fala das mães, né? E onde eu disse que depois de trabalhar 20 anos no PEAMA, que era a situação do momento, eu não tinha direito de ter medo. Porque quando a gente acompanha o dia a dia dessa pessoa com deficiência, que às vezes pega 2, 3 ônibus para chegar aqui no meu atendimento, eu tinha perdido o direito de ter medo. Eu precisava lutar por aquilo que eu acreditava, pelo atendimento que eu achava que deveria permanecer, né? Então esse, sem dúvida, falando assim, né, foi um momento bem marcante, tanto para mim, pessoalmente, como, de novo, na carreira aí, né? Olá, tudo bem? Meu nome é Emílio, esse é o meu sinal e eu tenho 24 anos. Eu comecei aqui no PEAMA em 2015, iniciei na capoeira, fui para natação, ciclismo, o caiaque, participei de campeonatos, né, os professores que me ajudaram foram muitos, o Renato sempre me ajudou na bicicleta, no caiaque. Tive a experiência de cair na água, fiquei um pouco apreensivo, mas aprendi com isso, eles me ajudaram. Né, a experiência do caiaque foi muito legal na minha vida. Antes, em 2013, 2014, eu só ficava em casa jogando. Depois, o PEAMA começou. Aí em 2015, quando eu comecei no PEAMA, aí ele começou a fazer as atividades, que é a capoeira, o caiaque, a bicicleta. E você gosta? Foi bom? Fez bem para a minha saúde. Gosto muito, gosto sim. A natação, muito bom para a minha saúde. O ciclismo também contribui muito com a minha saúde. O caiaque também me contribui para a minha saúde. O PEAMA, bom? Você gosta do PEAMA? Família aqui? Ela falou, perguntar para você. PEAMA. Gosta do PEAMA? Ama o PEAMA? Parabéns, PEAMA. 25 anos, igual a idade dele, que ele vai fazer aniversário dia 12 de setembro, 25 anos. Isso mesmo. Parabéns, PEAMA. Então, eu vejo que o PEAMA veio, né, num momento muito importante nas nossas vidas, né? Porque o Emílio, ele passou por uma fase... Nessa fase que ele conheceu o PEAMA, foi uma fase de transição na vida dele. Ele estava iniciando a comunicação, né? Então, o início dele na vida escolar, e aí na sequência veio o PEAMA. Então tudo começou a fazer mais sentido para ele, quando ele começou a entender, né, as coisas, entender como que era a sociedade, entender a se comunicar, aí vem o PEAMA para ajudá-lo nessa questão de atividade física, né, na questão motora dele, né, porque ele precisava também dessa ajuda. Né. No início ele começou a fazer fisioterapia, mas aí a clínica falou assim, olha, talvez um esporte adaptado para ele seria o ideal,
né? Porque aí ele tem como dar uma sequência. Então a gente vê que tudo mudou, né? com a chegada no PEAMA. E a gente percebeu assim o quanto ele ficava feliz em poder ajudar alguém deficiente, né? E a gente vê que isso só traz benefício para ele, né? Porque ele consegue entender que o outro também precisa de ajuda, né? Que o outro precisa dele. Então, e ele se sente feliz em ser útil para alguém, né? Isso não tem preço, né? Ela fazia a aula em outra escola, né? Aí alguém falou para mim do PEAMA, principalmente da natação, né? Aí foi onde eu falei, não, eu vou pôr ela, né? Aí foi quando ela começou. Ela começou com a natação. Ela já fazia quando eu era bem pequena. Aí como deu certo de eu encontrar o PEAMA na época, né? Aí foi tudo. Tanto que ela gosta muito de nadar, né? Eu sei nadar. Sei nadar. Assim. E aí, o que você faz no PEAMA? Natação, bola, saída. E capoeira e atletismo. O que você mais gosta no PEAMA? Natação. Antes de entrar no PEAMA, ela era bem fechada e muito nervosa. E tinha muitos problemas, né, com ela. Depois que ela entrou no PEAMA, ela ficou mais alegre, mais falante, conseguiu conviver com as pessoas, né? Com a família também. E amigo aqui, você tem? Muitos amigos? Você fez amizade aqui? Quem é seus amigos aqui? Fala o nome. Fel. Amigo. Quem é? Aline. Nini. Quem mais? Dinha. Mariana, sua amiguinha. Dinha. E os outros, né? Que é uma família no geral, né? Que as mães ficam aqui, conversam, umas ficam falando com as outras. E a gente percebe que não é só a gente que tem o problema, né? Tá? Aprende com outras mães. Eu aprendi muito com outras mães, porque ela não se enquadrava em outras escolas, né? Então, o PEAMA, para mim, como mãe, foi um salva-vida, entendeu? Que aqui ela ficou mais falante, ela era bem fechada, né? Ela se fechava quando ficava em casa. E para ela é tudo, né? Porque ela ama vir aqui. Você gosta de E a integração, né, com os amigos, né? Ver outras pessoas. Então, na verdade, o PEAMA, falar do PEAMA para mim, eu me emociono, viu? Porque foi tudo, é tudo. Eu diria depois do PEAMA, 10, né? 10. Antes estava bem difícil. Antes foi bem ruim, né? Ela não tinha o que fazer, né? É que aqui eu tenho opção de escolhas. Em outro lugar não tem, depende muito da deficiência do aluno, né? Então aqui ela se encontrou e eu me encontrei também, né? Porque você vendo o seu filho feliz, você também está feliz. Eu sou de Rondônia e aí eu me mudei para cá com 3 meses de vida para ajudar, para tratar, né, a minha deficiência, que eu tenho ortogripose congênita mútua. E aí os médicos falaram que a natação ajudaria bastante no tratamento. Isso já com 4 anos, né? Passado algum tempo, fazendo várias cirurgias. Eu já fiz 21. E aí, com 4 anos, os médicos me receitaram a natação. E aí, como eu morava aqui, né? Eu me mudei para cá, para Jundiaí, na casa de uma tia. Aí eu conheci o PEAMA com 4 anos. E aí comecei a praticar outras modalidades. Aí entrei na natação, aí depois já entrei no atletismo, já fiz tênis, já fiz bocha, já fiz capoeira, já até dancei. Então eu fiz um pouco de tudo. E hoje em dia eu faço atletismo e o esqui, que veio um tempo depois. Com 7, 8 anos, eu fui entendendo que eu era diferente das outras crianças na escolinha, mas que eu não por isso eu era pior ou melhor que nenhuma delas. Então eu comecei a me dedicar ao esporte
e com uns 11 anos, mais ou menos, de 10 para 11, eu comecei a treinar para competir. E aí foi só alegria, eu tomei gosto pelo esporte ainda mais, e aí eu competia no atletismo e na natação. Antes era mais para recreação, né, para ajudar no tratamento e passar o tempo também. Na última contagem, né, que a gente fez faz um tempinho lá em casa, acho que tinha umas 250, englobando tudo, né, todas as modalidades que eu já participei. E depois que eu comecei a participar das Paralimpíadas Escolares, né, que são um dos maiores eventos escolares do mundo aqui no Brasil, e aí eu venho colecionando várias, e depois que eu entrei no esqui, cresceu mais ainda essa contagem. Vou para Beijing, né, em 2022, os Jogos Paralímpicos de Inverno. Hoje o esqui é a minha prioridade. Eu sou o 7º melhor do ranking mundial, né, hoje em dia, atualmente. E em 2018, quando eu tinha 15 anos, eu fui o atleta mais jovem da Paralimpíada de Inverno. E eu fiquei cada vez mais motivado, eu fiquei em 6º lugar. Foi o melhor resultado de qualquer sul-americano em qualquer edição de Jogos de Inverno. Então foi muito gratificante e muito prazeroso também saber que os treinos e todo o sacrifício que a gente faz vale a pena. E isso só tende a crescer. Eu entrei muito jovem aqui e sempre os professores, os técnicos sempre ajudaram na questão da independência, de você conquistar seu espaço, não importa se você é deficiente ou não, você aprender a viver numa sociedade de igual para igual é muito importante e faz parte da minha vida. Eu sempre falo que passou um bonde quando eu estava no 2º ano da faculdade e eu pulei para dentro, porque a professora Romilda foi dar uma palestra na graduação e a hora que ela saiu dali, ela dando palestra, eu fui me identificando com tudo que ela falava e aí eu já fui atrás dela ali. E aí eu expliquei, eu falei que eu tinha uma irmã com deficiência e eu me interessava. Porque no final da palestra ela comentou que eles queriam começar o karatê e era mais uma modalidade. E eu falei, pô, é nessa que eu vou. Aí, a hora que ela saiu, eu já fui atrás dela. Aí conversamos, eu expliquei tudo. E acho que foram umas 2, 3 semanas depois, a gente já estava com uns 7, 8 alunos. Eu, o Wesley e a Mara. E até hoje, aí no ano passado, eu falei para Romilda e para Dê que vamos voltar com o karatê? E aí a primeira pessoa que eu liguei foi pro Wesley. Vamos voltar com o karatê aqui no Peama? E aí deu certo. E a gente está hoje retomando, né? Faz 2 anos que nós estamos de novo com os alunos. E é muito gostoso, porque é a modalidade que a gente praticou, nós dois, né? Vivenciamos intensamente a modalidade de muitos anos. E também porque é tudo que o karatê pode proporcionar para eles. Acho que a gente fica muito feliz em poder dar aula de karatê e tá proporcionando muitas coisas para os nossos alunos. O goalball foi em 2001, eu acabei a graduação e fui fazer especialização em adaptada, e lá eu conheci o goalball. E aí eu conheci o goalball e o futebol. E aí eu comentei com o pessoal que fazia o karatê na época, e aí eu com a Denise começamos. Foi dando certo, os caras foram gostando da modalidade, e né, o implemento bola, né, é muito forte, porque muitos deles eram ex-jogadores de futebol amador, né, então o implemento bola acaba sendo muito atrativo. E aí foi dando certo, aí nós começamos a disputar as competições. Em 2005 a gente já era campeão estadual, e aí começamos já a galgarear coisas maiores. Em 2007, eu não lembro se é 7, 8 ou 8 e 9, nós já éramos semifinalista de Campeonato Brasileiro. Nós somos vice-campeões brasileiros na Série B, subimos para a Série A e fomos semifinalistas da Série A, 2 anos seguidos, assim. Então foi um momento que a equipe deu um grande destaque, e aí em 2009, logo no começo de 2009, me chamaram para assumir a seleção. E aí começou todo o trabalho na seleção, e hoje o Brasil é aí, sem dúvida, a maior potência do goalball mundial. Nada se compara ao Peama. O Peama é um dos maiores programas de esporte para pessoas com deficiência do mundo.
Falo com muita convicção isso. Acredito que a Tereza também tenha essa vivência, a Tereza também pense da mesma forma. Porque você tem os trabalhos destinados ao esporte, mas estão muito atrelados ainda à questão da instituição. E a gente não, a gente é um programa de esportes para pessoas com deficiência. São muitos profissionais de educação física dedicados para o PEAMA. E a partir do momento que você começa a viver esse universo, né, você vê o quanto que nós estamos, que nós vamos evoluir não só enquanto profissionais, mas enquanto pessoa. Eu acho que isso, todo profissional que trabalha com a pessoa com deficiência, essa relação mais humanista, né, é muito presente. E o mais legal de tudo, a gente é humanista, claro que é, mas a gente acredita em potenciais de cada indivíduo, que independente da sua deficiência, nós vamos fazer o possível para que ele tenha uma vida melhor. E se der certo, alguns vão chegar no esporte de alto rendimento. Eu dançava em São Paulo, encontrei uma terapeuta ocupacional que tinha feito colégio comigo e ela me convidou para fazer um trabalho numa outra instituição. E a partir daí, esse entrelaçamento começou a se formar, né? E hoje deu uma rede bem ampla. Quando a família recebe a notícia que o filho tem alguma necessidade especial, que é uma pessoa com deficiência, ela não imagina que ela possa estar um dia aqui em cima desse palco. Ela já recebe um não de primeira. A dança tem esse poder de quem está aqui em cima do palco se tornar, eu diria, entre aspas, imortal. Então, aqui em cima, eles são imortais. Eles estão mostrando um trabalho que muita gente que está ali assistindo não consegue fazer. Então, assim, esse resgate de cidadania vem provar que essa família, vem provar para essa família que é possível, que eles são capazes. A deficiência me instiga a tirar o melhor dessa pessoa, o que me faz uma pessoa melhor. Porque cada caso é um caso. Todo ser humano não dá para a gente colocar numa forminha. A deficiência é ainda mais afunilado isso. Cada um é cada um. E eu tenho que... isso me obriga a fuçar, a procurar o melhor dessa pessoa. Nem que seja esse tipo de movimento. Que para uma pessoa que tem paralisia cerebral e está sempre aqui com o braço duro, fazer este movimento é um ganho incrível. Então, eu tenho que lançar mãos de artifícios para que essa pessoa consiga fazer esse movimento. Tem muitas histórias, entendeu? Tem muitas histórias. Eu posso citar, assim, uma paciente que foi a que eu comecei com atendimento particular dela, mas depois ela foi para o PEAMA e que me deu a possibilidade de ir com o meu trabalho para fora do país, para Boston. Eu tenho um outro menino que começou dançando comigo em uma instituição, depois foi para o PEAMA e que hoje, pelo PEAMA, está em São Carlos treinando para as Paralimpíadas e para os Jogos de Inverno. Mas também tem histórias muito simples, da pessoa que tem uma criança com autismo, falar obrigado, ela conseguiu se comportar. Você conseguiu, não sou só eu, é um trabalho multidisciplinar, né? Mas você conseguiu fazer ela se comportar. Ela não fez birra, ela não gritou, ela fez tudo como era para ser feito. Então, são histórias e tem picos, mas para mim todas são importantes, todas. Quando a gente fala de corpo, quando a gente começa a mexer com o corpo, o ser humano desde que nasce, costumo falar que a gente vai adquirindo cracas no corpo. E quando a gente dança, a expansão do movimento faz com que essas cracas comecem a pular, a sair de você. E aí você começa a se mostrar exatamente como você é, independente se você tem alguma deficiência ou não. Então isso
vale para a terceira idade, vale para o voluntariado, vale para a pessoa com deficiência, para a pessoa com não deficiência, né? Então, quando você começa a se libertar dessas cracas, a pessoa começa a perceber que a vida pode ser mais leve, que dá para sorrir, mesmo que a vida tenha me colocado numa cadeira de rodas, ou que eu tenha uma deficiência intelectual. Eu ser escolhido para ser o representante de todos os professores do PEAMA é uma honra muito grande. Eu espero poder representá-los muito bem, porque quem trabalha no PEAMA, quem dá aula no PEAMA, todos os professores estão lá pela causa da deficiência. Esses profissionais, esses professores que estão lá, merecem o aplauso, além do meu aplauso, o aplauso da sociedade, porque eles estão lá porque realmente gostam do que fazem e eu me sinto muito honrado em poder estar representando eles. Tem história de pai que chorou quando o filho andou de bicicleta, um pai super duro, um pai que não queria, falou, não, ele não vai conseguir. Daí ele foi indo, quando ele conseguiu, eu olhava, eu todo feliz, eu tinha uma musiquinha, eu cantava uma musiquinha, Rodinha Nunca Mais, eu cantava para todo mundo. Aí eu olhei para o pai, um pai super, ele derrubava em lágrimas, assim, porque ele falava, não é possível. Ele vendo, ele falava, não é possível, ele não vai aprender. Mas ele já aprendeu, né? Os alunos são danados, né? Porque quando eles se descobrem, se empoderam, eles vêm com umas falas. Tem uma aluna que ela olha para mim, ela fala, você é a minha sucessora. Eu falo, nossa, que bacana, né? Vou te suceder no quê? Não, você é a culpada do meu sucesso. Então ela fala que eu sou a sucessora dela, porque eu sou a culpada do sucesso, porque ela era uma pessoa uma deficiente visual, super depressiva, não saía de casa. E aí ela começou a caminhar, e eu estava por perto nesse momento. Mas podia ser qualquer um dos outros. Mas ela mexe comigo, ela fala, você é minha sucessora. Chega uma hora na minha vida que eu falo tanto do PEAMA que eu começo a falar, gente, que pessoa chata, desagradável, só tem um assunto. Mas é porque eu tenho a sensação que eu quero que todo mundo viva o que eu vivi, porque são tantas pequenas realizações, então são coisas muito simples, as pequenas conquistas. Então a gente fez uma viagem, por exemplo, de bicicleta, daqui de Jundiaí até Louveira, por terra, com toda a segurança, com esquema de segurança, com alunos que sequer andam na rua de bicicleta, eles andam só lá no parque da cidade de bicicleta. Então, todo o processo da família deixar, da família entender que está seguro, da confiança, a gente dormia lá e voltava no outro dia pedalando. Então, é uma experiência super espetacular. E os meninos falando, não, eu não vou conseguir. Eu falava, é claro que você vai. E aí, me passou, esse aluno que falou que não ia conseguir, ele me passou e estava me esperando em cima de um morro, ele falou, eu consegui! E me abraçava, ele falou, não dá para não chorar, para não se emocionar, e essa vontade que eles têm de dividir com a gente o que conseguiu. Nossa, você faz parte dessa história, você... Então é muito bacana, são histórias que realmente emocionam. Tem uma história que eu nunca vou esquecer, que às vezes a gente, não é todo dia que a gente está super legal, né? Não é essa coisa, energia, pá, vamos trabalhar. Tem dia que você fala, hoje não vai dar, hoje não vai rolar, hoje eu não tô bem. Primeiro que me cruzar aqui, eu vou dar uma bronca. Aí chega uma mãezinha que vem com o filho no colo, uma PCzinha, né? Que ela não andava, no colo, pegou 2 ônibus para chegar lá no bolão. Olha para mim e fala, oi, professora, a gente não via a hora de te ver. Aí eu, pá. Porque você fala, caramba, eu só tive que acordar, tomar banho, pegar o carro e vir até aqui. E aí vem essa mãe que pegou 2 ônibus, que foi fazer uma atividade simples, assim, por conta do grau de deficiência da menina, e falou, toma aqui. Então, aquele dia eu parei e falei, meu, como eu sou pequena, né? Porque assim, claro, e eu tenho o direito de não querer aquele dia, todo mundo tem esse dia, a gente tem que entender isso. Mas como a gente passa a relativizar os problemas não passam a ser tão do tamanho que eles são. Então eu acho que talvez o meu maior ganho foi esse. Eu perdi meio que o direito de ter medo, perdi o direito de ter o direito de reclamar de algumas coisas. Perdi mesmo, perdi com o maior prazer. Porque assim, é muito ali do lado
E me emociono todos os dias e choro todo dia. Quando eu vejo, às vezes, uma coreografia, um aluno que não queria nem fazer aula de capoeira e, de repente, eu passo no outro dia, eu vejo ele fazendo a aula, eu falo, meu, conseguiu. Então, são conquistas tão pequenas que talvez a pessoa fale, ah, mas só isso. Mas é tudo isso, né? É muito legal. Eu sou muito, muito, muito feliz pelas pessoas que eu tenho do meu lado, porque às vezes eu me vejo, por exemplo, a gente escreveu, né? Eu, Romilda, mais os 2 professores, né? O Gavião e o Magno, a gente escreveu o PEAMA. Então eu leio aquilo hoje, 25 anos depois, a gente escreveu em 1995, né? E aí a gente implantou em 96. Então eu leio aquilo, daí eu falo, nossa, cara, como que eu pensei nisso? Que legal! Coisas assim, para a época, para 25 anos atrás, como que eu pensei que aquela situação poderia acontecer? Como eu previ aquilo? Aí eu falo, nossa, que bacana, sou boa mesmo, né? Daí eu paro, eu falo, não. Assim, eu tinha um grupo, eu tinha alguém me orientando, eu tinha uma luz, alguém me dando esse caminho, né? Então, eu sou muito grata pelas pessoas que estão no meu caminho, que não me deixaram desistir. O César é uma pessoa super corajosa, super enfrenta tudo e me leva. A Romilda é todo coração, a Romilda é uma pessoa que ela não tem não para ela. Eu sou mais segura, eu sou mais medrosa, eu tenho medo de algumas coisas, e eles não. Então eu falo, não conta para ninguém, né? Desliga a câmera aí, mas eu falo, eu acho que eu não seria nada assim, seria uma professora, uma pessoa bacana, mas eu tenho certeza que essas pessoas e todos os alunos e todas as outras que vieram mudaram a minha vida, não tenho dúvida disso, eu tenho certeza. Eu falei uma vez assim, eu falei que eu queria que o PEAMA não existisse. E aí você fala, oi, como assim? Porque o que é o PEAMA, né? O PEAMA a gente dá oportunidade para quem não teve oportunidade. A gente teve que criar uma coisa para corrigir uma falha da sociedade. Por que a pessoa com deficiência tinha que ficar dentro de casa? Por que a pessoa com deficiência não tinha o direito de ocupar os mesmos espaços? Então a gente teve que criar uma coisa que não era para existir. E aí criamos, foi super bacana, acontece, porque eu estou falando do PEAMA, mas a Paralimpíada também é um evento só para pessoas com deficiência. Só que a gente, enquanto sociedade, a gente deve isso para essas pessoas. Porque a gente olhou para eles e falou, você não consegue, você não é capaz, você não... Então, a gente devia isso. Mas assim, quando eu falo que não deveria existir, é num mundo utópico, onde todas as pessoas são aceitas e todas as pessoas fazem o que elas querem. Porque qual que é a vocação? Eu falo, qual que é a vocação do PEAMA? A gente tem a seguinte vocação, ensinar esporte, primeiro. Porque nós somos só professores de educação física, o nosso objetivo é só ensinar esporte. E aí, ensinar o aluno a gostar do esporte. E a partir daí, ele mudar a vida dele e ele fazer o que ele quiser com isso. Se ele quiser competir, bacana. Se ele quiser aprender a nadar, tá bom para mim, tá bom. Esse direito de escolha eu tenho, você tem, a pessoa com deficiência não tem. Ela aprendeu, vai ter que fazer para sempre, vai ter que... Então, eu acho que se ele não existisse, seria um momento de justiça social, quando você consegue fazer com que todas as pessoas façam o que elas querem, não o que se esperam delas, né? O poder transformador dessa vontade mesmo de acreditar que tudo é possível, de que é possível, desse pai que chora, dessa mãe que vem carregando, desse aluno que fala, eu consegui, né? Eu consegui. Eu acho que tudo isso deveria ser em todos os locais. Então, que em vez do PEAMA não existir, que tudo meio que viria essa filosofia do PEAMA, essa filosofia de acreditar, de poder, né? De conseguir. Eu tenho uma sensação de que eu fiz o que tinha que ter feito, que essa sensação de, puxa, que bacana, que legal estar aqui falando do PEAMA. Quer dizer, se eu estou aqui falando do PEAMA é porque ele é interessante. Então, de repente, eu fiz parte da construção de uma coisa interessante, de uma coisa bacana. Então, eu acho que tudo tem ciclos, né? Então, eu acho que a hora que eu me aposentar, claro, a gente não se desliga, né? Mas eu tenho certeza que as pessoas que estão lá já estão voando e vão continuar voando sem interferência. Eu posso ser uma voluntária aí de vez em quando, brincar de algumas coisas, porque eu falo que eu brinquei de tudo lá já, né? Brinquei de todas as modalidades que tem, então dá para brincar de tudo. Mas eu acredito que sim, eu tenho isso muito tranquilo em mim, que vai ser
vai ser natural e, pô, bacana, escrever uma história legal, né? É uma coisa, enfim, você perguntar para um escritor, como que você não vai escrever mais nenhum livro, de repente eu não sei o que vem pela frente ainda, enfim, então...